O bote de uma cobra venenosa é uma daquelas cenas da natureza que é ao mesmo tempo aterrorizante e fascinante, né? É um borrão, um piscar de olhos e pronto. Mas quão rápido é esse piscar de olhos? E aquela fama toda das víboras de serem as mais rápidas do planeta? Será que se sustenta? Bom, é isso que a gente vai ver agora. Essa é a grande pergunta no centro de tudo. Por muito, muito tempo, a ideia geral, tanto no imaginário popular quanto em algumas pesquisas mais antigas, era de que as víboras eram, bom, inigualáveis. Mas a ciência evolui, a tecnologia avança e a história que ela está contando agora é bem mais cheia de nuances e, sinceramente, muito mais interessante. E olha, essa citação aqui resume tudo, né? Existe essa mistura de medo e admiração que prende a nossa atenção. É a evolução em seu estado mais letal e perfeito. Um movimento tão rápido que simplesmente desafia a nossa capacidade de perceber o que aconteceu. Ok, mas como é que se estuda uma coisa que é literalmente mais rápida que um piscar de olhos? A resposta, claro, está na tecnologia. Hoje, a ciência consegue, de certa forma, desacelerar o tempo, e isso nos dá uma visão sem precedentes da biomecânica por trás desse ataque que é quase um relâmpago. Para chegar nessas respostas, os cientistas montaram um cenário bem controlado. Pegaram dezenas de espécies diferentes, usaram um boneco de presa especial, aquecido para imitar um animal de verdade, e aí vem a parte mais legal. Filmaram tudo com câmeras de altíssima velocidade, 1000 quadros por segundo. Isso transforma aquele borrão que a gente veria a olho nu numa sequência super detalhada de movimentos, que podem ser medidos em 3D. É incrível. E o foco do estudo é o que a gente chama de cinemática. Simplificando bastante, isso quer dizer que eles estavam medindo o que se moveu, quão rápido se moveu e para onde se moveu. O foco não era na força dos músculos, mas sim na geometria e na velocidade pura do bote. E depois de toda essa preparação, chegou a hora da verdade. Os dados foram todos coletados, os cálculos foram feitos, e agora finalmente dá para comparar o desempenho das diferentes famílias de cobras. As víboras, os elapídeos e os colubrídeos. E que resultados, hein? Olha só esse número. A víbora mais veloz do estudo, a jararaca ferro de lança, bateu um pico de velocidade de mais de 3,5 metros por segundo. Para ter uma ideia, é um movimento explosivo que cobre uma distância considerável numa fração minúscula de segundo. Mas a velocidade máxima é só uma parte da história. O tempo total do bote é o que realmente impressiona. A maioria das víboras atingiu o alvo em menos de 100 milissegundos. Sabe quanto tempo dura um piscar de olhos de uma pessoa? Uns 300, 400 milissegundos. Ou seja, o bote é de 3 a 4 vezes mais rápido. É praticamente instantâneo. E aqui a gente entende por que essa velocidade toda é tão fatal. O estudo viu bots que levaram apenas 22 milissegundos para acertar o alvo. Agora, um mamífero leva no mínimo 60 milissegundos só para começar a se mexer em reação a um susto. A cobra não está apenas sendo rápida, ela está operando numa janela de tempo em que a presa fisicamente não consegue reagir. O cérebro da presa ainda nem mandou o comando para o corpo. Quando a gente olha o gráfico, a hierarquia esperada aparece, com a víbora lá no topo. Mas a diferença não é um abismo. O elapídeo, no caso a víbora da morde, também chega a uma velocidade bem impressionante. E mesmo o colubrídeo não fica tão para trás. Isso já começa a dar uma pista de que a história é um pouco mais complexa do que parece. E a conclusão do estudo confirma exatamente isso. Então, o ponto principal é, sim, em média, as víboras são extremamente rápidas, talvez as mais rápidas. Mas aquela ideia de que elas jogam em uma outra liga completamente separada, isso é um mito. Outras cobras, principalmente as que têm um estilo de caça parecido, como a tal víbora da morte, que também caça de emboscada, evoluíram para ter um desempenho muito parecido. Certo. Então, se não é só uma corrida para ver quem é mais rápido, o que mais define o sucesso de um ataque? A resposta é estratégia. A velocidade é só uma das ferramentas na caixa. A forma como cada grupo usa essa ferramenta, aí é que as coisas ficam interessantes. A víbora é a mestre da emboscada. O bote dela é limpo, explosivo, pensado para máxima eficiência. E esse detalhe da caminhada das presas é fantástico. Se o primeiro bote não for perfeito, ela consegue ajustar uma presa de cada vez sem soltar a mordida para garantir a melhor aderência e a melhor injeção de veneno. É pura precisão cirúrgica. Já os elapídeos, como najas e corais, têm outra tática. Muitas vezes, eles se aproximam com mais calma, dão o bote e, em vez de soltar, eles seguram. E aquelas mordidas repetidas não são à toa.
Acredita-se que seja um jeito de espremer a glândula de veneno para injetar a dose máxima. É uma estratégia de persistência. E aqui a gente vê como a evolução é criativa. Os colubrídeos de presas traseiras têm um problema. As presas não estão na frente para um bote rápido. A solução? Um ataque de boca bem aberta, seguido por um movimento de rasgar, arrastando as presas para criar feridas e facilitar a entrada do veneno. É uma solução brutal, mas muito eficaz. Então já vimos as diferenças de velocidade, as diferenças de estratégia, mas quais são os fatores por trás disso tudo? O que, na biologia da cobra e na situação do ataque, define o resultado? A pesquisa foi atrás disso também. E vários fatores se mostraram cruciais. O tamanho da cabeça, que geralmente indica o tamanho da cobra, faz diferença. A distância da presa também. Um bote mais longo permite mais tempo para acelerar. O estilo de caça, claro, é fundamental. Predadores de emboscada precisam mais de velocidade explosiva. E, por fim, o tipo de alvo. Uma presa mais rápida, como um mamífero, exige um bote mais rápido ainda. Essa conclusão do estudo é talvez uma das mais diretas e lógicas. Atravessando todas as espécies analisadas, a correlação é clara. Cobras maiores tendem a dar botes mais rápidos e com maior aceleração. É a física básica em ação. Mais massa e músculos maiores geram um ataque mais potente. No fim das contas, todos esses detalhes, a cinemática, a estratégia, a anatomia, se encaixam numa história muito maior. A história da própria evolução. O motivo de existir toda essa variedade de botes e táticas é que as cobras estão numa eterna corrida armamentista com suas presas. A cobra fica mais rápida, a presa desenvolve reflexos melhores. A cobra desenvolve um veneno novo, a presa pode desenvolver resistência. É um ciclo sem fim de adaptação e contra-adaptação. E isso tudo nos deixa com essa pergunta no ar. A ciência nos mostrou como e quão rápido é o bote da cobra hoje. Mas essa corrida armamentista, ela não para. A evolução está acontecendo agora, nesse exato momento. A grande questão que fica é: qual vai ser o próximo passo nessa dança mortal?